A Bíblia segundo o cientista. Gênesis capítulo 7. O dilúvio universal. Este é o canal A Bíblia segundo o cientista. Um canal para tentar separar o que é ciência de religião, aprender o que realmente está escrito na Bíblia e mostrar que dá para haver uma convivência pacífica entre ambas. Vamos lá! Episódio de hoje, Gênesis capítulo 7, o dilúvio universal. Nosso programa de estudos hoje. Deus diz que vai inundar o mundo, Noé constrói um barco muito grande, o barco vira o maior zoológico do planeta e Deus inunda o mundo. Bem, estamos falando aqui, capítulo 6 de Gênesis, em que nós temos um trecho em que Deus se cansa da violência dos homens. No versículo 3 desse capítulo está escrito: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Violência, né? A tradução da palavra chamás do hebraico. Aí Deus, no versículo 14 desse capítulo 6, fala para Noé construir um barco. Está escrito: Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Betume é uma mistura líquida de alta viscosidade, cor escura, e é facilmente inflamável. É uma mistura formada por hidrocarbonetos. Então, Deus manda Noé fazer um barco, né? Um barco de madeira, e ele manda vedar esse barco por dentro e por fora com essa mistura de betume. Aí Deus passa as medidas dessa arca. No versículo 15 está escrito: E desta maneira a farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Então nós temos as medidas de comprimento, largura e altura da arca. Isso medido em côvados. Então, com essa referência, a gente pode ter uma noção de qual era o tamanho desse barco. Mas o que é um côvado? O côvado é a medida do comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo. Ou seja, é uma medida que depende da pessoa que for usada como referência. O côvado hebreu, que deve ser o que serve para Gênesis, ele tem variações entre 42 e 44 centímetros ao longo da história. Então aqui, nós vamos supor que o côvado de Noé tivesse 45 centímetros, considerando que o modelo usado tivesse braços longos. Nós não sabemos exatamente qual o tamanho do côvado a qual o Gênesis se refere. Então, aproximadamente, as medidas da arca em metros seriam as seguintes. Considerando o côvado como 45 centímetros, a arca teria 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13,5 metros de altura. Esse seria o tamanho da arca de Noé. A partir dessa estimativa, nós podemos concluir que a arca era menor do que o maior transatlântico atual. O Wonder of the Seas mede 362 metros de comprimento e 64 metros de largura. E ele tem 18 decks, que são os andares. Então, se você comparar com a arca, né, o Wonder of the Seas, ele tem quase o dobro do comprimento da arca. Ele também tem uma altura que é o triplo quase do tamanho da arca. A arca, segundo o que está escrito, ela só tinha 3 andares, né, ou 3 decks. Tinha também só uma porta e uma janela. No versículo 16 diz: Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima.
e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Este é o projeto da arca. E aí Deus explica por que ele está mandando Noé construir a arca. No versículo 17 de Gênesis 6 está escrito: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Dilúvio, que é a tradução do hebraico Amabul. Então vai haver uma inundação. Uma inundação, e Deus é bastante amplo aqui no que ele diz. É que toda a carne em que há espírito de vida irá morrer. Nós podemos perceber uma similaridade desse evento do dilúvio em Gênesis com a mitologia grega. Porque na mitologia grega, Zeus também resolve destruir a humanidade com o dilúvio. Coincidência, né? Segundo Thomas Bulfinch, assim dizendo, apoderou-se Zeus de um raio e já estava prestes a atirá-lo contra o mundo, destruindo-o pelo fogo, quando atentou para o perigo que o incêndio poderia acarretar para o próprio céu. Mudou então de ideia e resolveu inundar a terra. Então, na mitologia grega, Zeus iria inicialmente destruir a terra pelo fogo, mas ele ficou com receio de que aquilo pudesse afetar o Olimpo também e resolveu fazer uma inundação. Então também há na mitologia grega um dilúvio. Apesar de Deus falar que vai destruir tudo, né, ele fala também que vai poupar a família de Noé. Não somente ele, mas também a sua família. No versículo 18 de Gênesis 6 está escrito: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então, aliança, beriti, pacto. Esse é mais uma aliança que aparece em Gênesis. A primeira aliança foi com Adão. Deus estabeleceu uma aliança, que era um acordo bastante simples, era para não comer de uma determinada árvore. Essa aliança foi quebrada. Agora, Deus está estabelecendo uma nova aliança, um novo pacto com Noé. Ele ainda vai estabelecer esse pacto, ele não colocou os termos ainda. Mas nesse momento ele já está prometendo quem que ele vai salvar. Ele vai salvar o Noé, vai salvar a mulher dele, vai salvar os filhos dele e as suas noras. Também na mitologia grega, um homem é poupado. Assim como Noé no Gênesis, na mitologia grega, Zeus poupa Deucalião. Bulfinch também fala o seguinte: de todas as montanhas, apenas o Parnaso ultrapassa as águas. Ali, Deucalião e sua esposa Pirra, da raça de Prometeu, encontram refúgio. Ele é um homem justo, ela uma devota fiel dos deuses. Vendo que não havia outro vivente além desse casal, e lembrando-se de sua vida inofensiva e de sua conduta piedosa, Júpiter, que é Zeus para os gregos, ordenou aos ventos do norte que afastassem as nuvens e mostrassem o céu à terra e a terra ao céu. Então também temos um sobrevivente do dilúvio na mitologia grega, que, na verdade, é importante para que ele dê continuidade à humanidade. Mas não é somente a família de Noé que será poupada. A gente vê aqui, na verdade, não é exatamente tudo que vai ser destruído. Deus vai poupar um casal de cada animal. Então, no versículo 19, ele fala: e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Macho do hebraico Zachar e fêmea de Nekevá. Nesse primeiro momento, Deus fala que vai salvar um casal de cada. Então é para Noé pegar um casal de cada espécie. Mas tem um detalhe posteriormente sobre isso. Bem, não é só Gênesis que fala de um dilúvio. A gente já viu, na mitologia grega também há um dilúvio provocado por Zeus, em que Deucalião é poupado. Mas também temos o poema épico, a Epopeia de Gilgamesh.
Essa história também menciona um dilúvio. Isso é interessante, porque os fragmentos mais antigos desse poema, que sobreviveram, datam de cerca de 1800 anos antes de Cristo. A vida de Moisés, o autor por tradição de Gênesis, é situada entre os séculos 13 e 16 a.C. Assim, é possível que Moisés possa ter conhecido a epopeia de Gilgamesh. A história de Gilgamesh se passa na Mesopotâmia, e o patriarca dos hebreus, Abraão, é dessa região. A epopeia de Gilgamesh é um poema registrado em tábuas de argila. Os fragmentos desse poema foram descobertos no início dos anos 1850 por Austin Henry Layard, Hormuz Hassan e W.K. Loftus, nas ruínas da cidade de Nínive, a capital do Império Assírio. Esse trio descobriu uma biblioteca pertencente ao rei assírio Assurbanipal, que incluía o poema. Loftus descobriu a cidade suméria de Uruk, da qual Gilgamesh supostamente foi rei. Então, esse trio, quais nós temos 2 ingleses e um habitante da região da Mesopotâmia, da Síria daquela época, contribuíram para resgatar essa história que estava perdida há vários séculos. Como que é o dilúvio nessa história da epopeia de Gilgamesh? Na verdade, existem várias versões do poema de Gilgamesh, e o dilúvio não está em todas. Assim, não dá para saber exatamente quando ele foi incorporado à história. O dilúvio é narrado na 11ª tábua da epopeia que chegou até nós. Também não é possível afirmar que esse dilúvio tenha relação com o dilúvio de Noé, mas é interessante pensar que ambos fazem partes de grandiosas narrativas de povos com origem na Mesopotâmia. Em Gilgamesh, um conselho de deuses decide exterminar os humanos. Então, naqueles dias, conforme está escrito na epopeia, a terra fervilhava, os homens multiplicavam-se e o mundo bramia como um touro selvagem. Esse tumulto despertou o grande Deus. Enlil ouviu o alvoroço e disse aos deuses reunidos em conselho: o alvoroço dos humanos é intolerável, e o sono já não é mais possível por causa da balbúrdia. Os deuses então concordaram em exterminar a raça humana. Bem, aqui a motivação para a destruição da humanidade, então, não é porque a humanidade era perversa, era porque estava atrapalhando o sono dos deuses. Então os deuses não estavam conseguindo dormir por causa do barulho. Esse foi o motivo da destruição na epopeia de Gilgamesh. Mas um homem, nessa história, ele é avisado sobre o dilúvio, assim como Noé é avisado por Deus que haverá um dilúvio. O deus Ea, ele avisa Utnapishtim, o longínquo. Na epopeia está escrito o seguinte: ó homem de Shuruppak, filho de Ubaratutu, põe abaixo tua casa e constrói um barco. Abandona tuas posses e busca tua vida preservar. Despreza os bens materiais e busca tua alma salvar. Põe abaixo tua casa, eu te digo, e constrói um barco. Então, o deus Ea, ele avisa Utnapishtim para fazer um barco para poder se salvar. De uma forma similar ao que Deus fala para Moisés, para Noé, também para construir um barco. Em que contexto que isso ocorre na epopeia? O Utnapishtim, ele está contando a sua história para Gilgamesh. O Gilgamesh encontra Utnapishtim, que agora é um ser eterno, e o Gilgamesh pergunta como que o Utnapishtim ganhou a eternidade. E é aí que o Utnapishtim ele vai contar a história do dilúvio. Na epopeia, segundo o relato do Utnapishtim, o deus Ea fornece as medidas sobre o barco. Está escrito na epopeia: eis as medidas da embarcação que deverás construir. Que a boca extrema da nave tenha o mesmo tamanho que seu comprimento, que seu convés seja coberto, tal como a abóbada celeste cobre o abismo.
Leva então para o barco a semente de todas as criaturas vivas. Então, assim como na Arca de Noé, o barco de Utnapishtim também levou animais. O relato do Utnapishtim também revela as medidas desse barco. Segundo o poema, o barco tinha 1 acre de área e cada lado do convés media 120 côvados, formando um quadrado. E aí o Utnapishtim diz que construiu abaixo mais 6 convéses, num total de 7, e dividiu cada um deles em 9 compartimentos, colocando tabiques entre eles. A Arca de Noé tinha 300 côvados de comprimento, que é mais do que o dobro do tamanho que o barco do Utnapishtim. Entretanto, ela tinha só 3 andares, e o barco do Utnapishtim ele tinha 7. Bem, após essas similaridades aqui, né, vamos voltar para a história do Noé e prosseguir. Após Deus dar as medidas da arca, falar para ele que ele tem que levar um casal de cada animal, ele diz o seguinte, né? Depois disso, Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Justo, que é a tradução do hebraico tzadik. Então, o motivo de Deus ter poupado Noé é porque ele era justo. Ele era diferente do resto da humanidade, que seria exterminada. E aí Deus vai dar instruções mais precisas a respeito dos animais. Inicialmente era um casal de cada, mas em Gênesis capítulo 7, versículo 2 e 3, há outra instrução, que é a seguinte: de todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Então, na verdade, os animais que são chamados de limpos, ou puros, para estes foram coletados não somente um casal, mas 7 casais. Então havia 7 casais de animais limpos, né, e 2 casais de animais não limpos, ou impuros. O que é o animal limpo? O animal não limpo. A gente só vai saber o que é isso, precisamente, nos livros posteriores a Gênesis, em que há uma descrição sobre o que se deve ou não deve comer, o que seriam os animais puros ou impuros. Então, nesse momento aqui, não há uma descrição precisa sobre exatamente quais animais que eram puros e quais eram impuros. Então, a gente supõe que essa lista seja a mesma que é relatada posteriormente para os israelitas no deserto, em que eles recebem instruções sobre o que eles devem comer ou não. Mas isso é uma hipótese. Aí Deus promete o dilúvio em 7 dias. Então esse número 7 começa a aparecer diversas vezes aqui, né? 7 casais de animais impuros. Aí Deus promete que ele vai fazer o dilúvio começar em 7 dias. Em Gênesis 7,4 está escrito: porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a face da terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então, houve o tempo para a humanidade se arrepender. 7 dias, uma semana. Tinha uma semana para a humanidade se arrepender. Então tinha um tempo que Deus não pegou e despejou o dilúvio imediatamente. Ele deu um prazo ali. Um detalhe aqui, né? Quando o dilúvio começou, o Noé tinha 6 séculos, segundo Gênesis 7,6, e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. O pai dele, Lameque, já tinha morrido. O pai dele morreu com 777 anos. Ele morreu com uma idade em que tinha 3 números 7. A gente falou no vídeo anterior sobre essa questão, né, das primeiras pessoas relatadas no Gênesis
terem vidas muito longas, viverem vários séculos. Né? E também falamos sobre o motivo descrito disso não acontecer mais, né? Porque o homem não vive tantos anos, não vive vários séculos mais. Né? Se você por acaso perdeu, é só você assistir ao vídeo de Sete a Noé. Bem, aí, depois que passa o prazo, vai começar o dilúvio. Aí em Gênesis 7, versículos 11 e 12, está escrito: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Observe que interessante aqui nesse trecho, a data é bastante precisa. Que aqui se fala qual é o mês, qual é o dia do mês. E o ano, no caso, tomando como calendário a vida de Noé. Agora, o que é o mês segundo? Uma referência que talvez sirva para cá, ela vem do segundo livro de Reis, que diz que o segundo mês do calendário é Ziv. Está no primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 1. Então, essa referência possivelmente se refere ao calendário hebraico usado pelos antigos hebreus. Então, segundo o livro de Reis, então, no mês de Ziv, dia 17 do mês de Ziv, no ano 600 da vida de Noé, começou o dilúvio. Aí, nós voltamos aqui para a epopeia de Gilgamesh para encontrar outras similaridades entre as histórias. No poema está escrito: surgiram então os deuses do abismo. Nergal destruiu as barragens que represavam as águas do inferno. Ninurta, o deus da guerra, pôs abaixo os diques. E os 7 juízes do outro mundo, os Anunnaki, elevaram suas tochas, iluminando a terra com suas chamas lívidas. Quando a gente vê o relato do dilúvio no Gênesis e o relato do dilúvio no poema da epopeia de Gilgamesh, a gente vê que as duas narrativas sugerem que há uma grande represa acima da Terra. Então, em alturas elevadas, nos céus, existe uma represa e essa represa ela foi rompida nesse momento, e aí as águas elas despencam sobre a Terra, elas são despejadas sobre a Terra. Um detalhe aqui é que na epopeia de Gilgamesh o dilúvio foi mais curto, enquanto em Gênesis o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, ou na verdade a chuva durou 40 dias e 40 noites. Na epopeia de Gilgamesh já foi por menos tempo. Nela está escrito: por 6 dias e 6 noites os ventos sopraram, enxurradas, inundações e torrentes assolaram o mundo. A tempestade e o dilúvio explodiam em fúria, como 2 exércitos em guerra. Na alvorada do 7º dia, o temporal vindo do sul amainou. Os mares se acalmaram, o dilúvio serenou. Então, a duração do dilúvio na epopeia de Gilgamesh é o tempo da criação em Gênesis. Então, por 6 dias que Deus cria todas as coisas, porque no 7º ele descansa, e esse é o tempo que o dilúvio dura em Gilgamesh. Bem, voltando para Noé, então depois que Deus manda Noé entrar na arca, aí Deus fecha a porta. Ele fecha a porta por lado de fora. Em Gênesis 7, versículos 15 e 16 está escrito: e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para o de Noé na arca. Na verdade, entraram de 2 em 2 dos animais não puros. Os puros entraram 7 casais. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Então Deus é que fecha a porta da arca. Na epopeia de Gilgamesh, a gente tem outra comparação aqui, porque Noé leva sua esposa, seus filhos e as suas noras. Então ele leva basicamente a sua família próxima. Agora, na epopeia de Gilgamesh, o Utnapishtim, ele leva mais pessoas, além da família. O próprio Utnapishtim, ele relata no poema: eu carreguei o interior da nave com tudo o que eu tinha de ouro e de coisas vivas, minha família, meus parentes, os animais do campo, os domesticados e os selvagens e todos os artesãos. Então, ele leva mais uma galera ali, não só a família. O deus Shamash,
avisou Utnapishtim sobre o início do dilúvio e o mandou fechar a porta do barco. Então, nesse caso, é o próprio Utnapishtim que fecha a porta do seu barco. Voltando para Gênesis, em Gênesis nós vemos que todos os montes eles foram cobertos pelas águas. Em Gênesis 7, 19 e 20 está escrito que as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Então aqui nós temos o relato de que a água subiu tanto que cobriu todos os montes da terra, segundo Gênesis. Aí a gente tem uma referência de altura, 15 côvados. Né? Se a gente considerar o côvado naquela referência de 45 centímetros, a altura da inundação era de 6,75 metros. Só que, se a gente pegar um ponto geográfico, o Monte Everest, a coisa não bate aqui. O Monte Everest tem cerca de 8.000 metros, então uma inundação de 6 metros não ia conseguir cobrir esse monte. Então, uma inundação que tivesse coberto todo o planeta Terra, ela precisaria ter muito mais água do que esse relato aqui. Segundo Gênesis, nenhuma criatura sobreviveu fora da água, exceto as aquáticas, né? Então, aqueles que podiam nadar, respirar na água, esses foram os únicos sobreviventes fora da arca. Em Gênesis 7, de 21 a 22, está escrito: "E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu." Não foi uma destruição total, afinal, né? Pois os peixes, os crustáceos, os moluscos e até os mamíferos marinhos não foram afetados. Então, o alvo aqui era quem respirava fora d'água. Segundo Gênesis, a terra ficou inundada por mais de 4 meses. No capítulo 7, versículo 24, está escrito: "E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias." Então, além de chover por 40 dias e 40 noites, sem parar, ainda as águas ficaram. Elas ficaram por algum tempo aí. Então não foi assim, parou de chover e Noé desembarcou. Não, a arca ficou flutuando por alguns meses. Na epopeia de Gilgamesh, o Utnapishtim ele diz o seguinte, após o dilúvio, né? "Eu olhei a face do mundo, e o silêncio imperava. Toda a humanidade havia virado argila." Então, no seu relato sobre o dilúvio, né, o Utnapishtim, ele fala que todo mundo morreu. Né? Aí ele usa essa referência do havia virado argila. É interessante aqui, porque isso tem relação com a origem do homem em Gênesis. Na verdade, o relato é que o homem veio do pó. Mas muita gente acaba falando que o homem veio da argila. Mas, de qualquer maneira, aqui a substância, que seria a terra, né, ela é uma origem comum entre o relato hebreu e esse relato mesopotâmico da epopeia de Gilgamesh. Bem, a figura que nós utilizamos como capa deste vídeo aqui é o quadro O Dilúvio de Noé e Companheiros, que é uma pintura de Léon François Commerre, que foi feita por volta de 1911. O Léon François Commerre não esteve presente no dilúvio para saber exatamente como ele aconteceu, mas ele imaginou esta cena, né, em que pessoas desesperadamente buscam um lugar alto para tentarem se salvar. Então nós temos aqui homens e mulheres com crianças amontoados em um monte que também está sendo lentamente coberto pelas águas enquanto a tempestade cai, e também alguns animais, inclusive leões, que estão tentando escapar. Eles não atacam aqui os humanos porque eles estão também preocupados em preservar a sua vida. Né? Algumas pessoas já estão afogadas na água, outras estão ali agonizando.
Então essa pintura aqui é o que o Léon François imaginou que teria acontecido naquele momento. Então, de repente, desesperadamente, as pessoas veem as águas subindo, 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 e elas começam a ir para os lugares mais altos, mas nesses lugares, segundo o Gênesis, foram cobertos, e todos morreram afogados. A referência para o dilúvio dos gregos, né, nós podemos encontrar no livro de Thomas Bulfinch, o livro de ouro da mitologia, uma coletânea de mitos gregos. A referência para a epopeia de Gilgamesh é a sua tradução para o português, feita por Carlos Daute de Oliveira, né, e publicada pela Martins Fontes. Essa aqui é a capa da edição de bolso de 2011. Nesse momento você já pode ir, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e continuar assistindo aqui. Né? Mas aqui nós vamos terminar dando as referências. A gente sempre fala aqui que nós usamos a versão da Bíblia de João Ferreira de Almeida, a Almeida Revista e Corrigida. Também falamos que nós utilizamos várias fontes para saber qual que é o original em hebraico de algumas palavras. Os trechos de hebraico que são transliterados nos slides, eles vêm do livro interlinear hebraico e português do Eni Gilead, que está disponível no Clube de Autores. Esta apresentação teve roteiro e defeitos especiais de FGSL. Obrigado por ter assistido. Continue no canal, se inscreva e curta todos os vídeos. Obrigado.